Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio. Olha só, rapaz, hoje tem assunto virado na gota. Vamos falar de tudo, né? Da política local, política estadual, vamos falar da província, vamos falar do país de Caruaru e também do nosso Brasil varonil, tá certo? Olha, hoje nós vamos falar, rapaz, que Gilson Machado, que foi candidato, né, a senador, teve mais de 1 milhão de votos, deve ser candidato de novo. É o nome do PL para o Senado. Foi candidato a prefeito recentemente, mas perdeu para João Campos. Mas deve ser o nome, mais uma vez, do PL para o Senado em 2026, ano que vem. E sabe quem vai falar sobre isso? É Mário Flávio. Bom dia, Mário Flávio. Gilson Machado é um bom nome mesmo para o PL. Mostrou que voto bicho tem. Bom dia, Lucas, de nosso ouvinte. E olha, ontem, né, a gente recebeu aqui na Rádio Cidade o deputado estadual, que é uma das vozes do bolsonarismo aqui em Pernambuco, segundo a Marília Reis, é um dos bastiões do bolsonarismo aqui, que é o deputado Coronel Alberto Feitosa. Ele disse qual vai ser a prioridade do PL para a eleição do ano que vem em Pernambuco. Não é ter candidato ao governo do estado, mas é ter um candidato ao Senado. Porque nas contas deles, né, como são 2 senadores na eleição do ano que vem, então a meta do PL é eleger o maior número de senadores possíveis aí, o maior número possível de senadores, né, para fortalecer um possível governo de direita, que eles acreditam que deve vencer a eleição. Então, nas contas dele, aqui em Pernambuco, como são 2 vagas, vai eleger um da direita e outro da esquerda. E eles apostam muito nisso, que o da direita deve ser, de acordo com o Coronel Alberto Feitosa, Gilson Machado Neto, ex-ministro do Turismo do Brasil, né, na época da gestão de Bolsonaro, que foi bem votado na eleição para o Senado, é bem verdade, na última perdeu. Também foi candidato a prefeito do Recife, perdeu, mas está com o nome em evidência. E nas 2 votações, nas 2 eleições, ele foi muito bem votado. Então, o Gilson, que é uma das pessoas mais ligadas a Bolsonaro aqui no estado, de acordo com o Alberto Feitosa, é essa aposta aí do grupo para ser o candidato, Lucas, a senador o ano que vem. Claro, né, que isso é uma situação que não é prego bater de ponta virada, até porque Gilson Machado tem um inimigo dentro do PL fortíssimo, que trata-se de Anderson Ferreira, que também quer ser candidato a senador, foi candidato ao governo do estado, e ele está de olho nessa vaga, porque os 2 se detestam aí, né? E também eles vão disputar essa vaga aí. Mas, na minha opinião, o Gilson Machado sai na frente por 2 motivos. Primeiro, ele teve mais votos do que Anderson para governador. Foi muito bem votado na eleição do Recife. Você lembra, Lucas, que na eleição do ano passado, né, quando as pesquisas saíam para prefeito, Gilson Machado aparecia com 8, 7, 9% mais ou menos, e quando as urnas abriram ele teve mais de 20% na região metropolitana. Então mostrando que é um cara que tem voto, né? Um cara que foi agora para a posse do Donald Trump nos Estados Unidos, está quase toda semana em vídeos, em fotos ao lado de Bolsonaro. Então é um nome muito mais forte politicamente do que o Anderson Ferreira, que tem o apoio de Valdemar da Costa Neto, mas que vive as turras aí com o próprio Bolsonaro. Então, para mim, o Gilson Machado sai na frente. Aí você pergunta, e quem seria o candidato ao governo do estado do PL aqui em Pernambuco? O Coronel Alberto Feitosa disse que só vão ter candidatos, né, se eles perceberem que, por exemplo, Raquel Lira e João Campos ficarem com Lula. Aí ele disse que o PL vai ter que ter um candidato ao governador, já que eles precisariam de um palanque aqui para lançar os nomes ao Senado. Ainda, Lucas, no campo do PL, ontem, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista à CNN que repercutiu em todo o Brasil, na qual pela primeira vez ele falou uma situação que não tinha falado antes, que é a possibilidade de Michele Bolsonaro, esposa dele, ser a candidata a presidente da República. E isso o Bolsonaro vinha evitando. Mas sabe qual é a condição que ele seria candidato? Sim. Michele presidente, Bolsonaro viria ministro da Casa Civil. Então essa seria a condição, já que Bolsonaro ainda está inelegível. Na minha opinião, ele não fica apto para disputar essa eleição, né, porque ele está inelegível, e eu acredito que no Supremo Tribunal Federal, que é uma casa muito hostil a Bolsonaro, ele vai perder essa questão da inelegibilidade, vai ser candidato, vai lançar o nome de candidatura, feito Lula foi naquela eleição de 18. Lança o nome e depois não consegue disputar a eleição. Então, Michele Bolsonaro, ele coloca ela como candidata,
possivelmente com ele, com essa promessa aí de ser o ministro da Casa Civil, mas sem dúvidas nenhuma é um nome. E ao mesmo tempo Bolsonaro fez um alerta ao deputado federal Nicolas, né, que teve um vídeo aí que viralizou, com mais de 300 milhões de visualizações, muita gente querendo inclusive antecipar, né, a possibilidade de idade para presidente, para Nicolas ser candidato, e Bolsonaro disse, em outras palavras, Nicolas, baixa a bola, não é hora de ser candidato, você é muito novo, tem muito a contribuir. E Nicolas, né, como vassalo que é de Bolsonaro, ficou calado. Que ele é brabo, porque isso é uma gota. Mas quando é falar de Bolsonaro, ele ficou caladinho e não disse nada. É uma mãe. Mas eu entendi. E eu concordo, em parte, aí na fala de Bolsonaro. Eu acho que não é o momento para esse tipo de mudança de lei, só porque o cara teve uma quantidade de visualizações aí no Instagram de um vídeo que ele fez. Agora, sem dúvida nenhuma, que o vídeo de Nicolas, ele foi avassalador no que diz respeito ao governo Lula, e o prejuízo foi enorme, porque já tentaram inclusive fazer 2 vídeos aí para rebater o Nicolas e não conseguiram. Um com Lindenberg Farias, esse foi um desastre total, flopado, como a gente chama quando uma coisa da audiência na internet, e o segundo com a deputada federal Érica Hilton, teve uma repercussão maior, mas que vários líderes de direita desconstruíram o vídeo dela, como mostrando várias contradições do vídeo que ela falou. Então acabou, na minha opinião, a estratégia da esquerda sendo pior de novo, quando tentou rebater Nicolas Ferreira. Então, Lucas, são situações que movem o PL, apesar de que ontem o deputado federal, o coronel Alberto Feitosa, disse, olha, o PL, a direita estarão unidos em 2026. Olha, como é que vai ser essa união com Anderson Ferreira e Gilson Machado Neto querendo se matar? Né? Eles não gostam um do outro. Eles disse, não, mas quando fechar a chapa, vai todo mundo fechar com o Bolsonaro e por aí vai. Mas eu acho meio difícil, Nicolas, Lucas, porque eles têm uma relação extremamente complicada dentro do próprio partido, e eu acho que não terá tempo, honestamente, sinceramente, para resolver essa situação. Vão sair todos candidatos, mas aquela história, um tentando boicotar o outro, como aconteceu esse ano na eleição do Recife, quando Gilson Machado, ano passado, perdão, quando Gilson Machado era candidato, mas aí o partido ficava boicotando ele, demorando para liberar o dinheiro da campanha, ou liberando, por exemplo, teve uma hora que Fernando Rodolfo aqui em Caruaru tinha mais recursos liberados do que Gilson Machado Neto. Então, mostra como a candidatura de Gilson Machado foi boicotada pelo próprio partido lá no Recife. Beleza demais. Valeu, Mário Flávio. Já tem Manhã Cidade e mais assuntos aqui da política. Isso, já dentro do Manhã Cidade vamos falar da volta de Raquel Lira a Caruaru. Quando Raquel Lira voltar em Caruaru? Eu digo daqui a pouco no Manhã Cidade. Beleza demais. E esse foi o nosso Política de Aze. Zap Zap da cidade. No Zap Zap, no Zap Zap. O ouvinte participa pedindo músicas, falando sobre seu bairro. O telefone que mais toca na cidade. 998780999.7. Abraçando você que se liga aqui na nossa